Recebam com carinho também. Ele, por favor, venha ao palco, Jorge Pereira. Eu quero, primeiro de tudo, desejar boa tarde a todos, que esse domingo aí podia todo mundo, né, estar nas suas casas. E hoje aqui, por conta do amor aos animais, estamos todos reunidos aqui para poder prestigiar esse evento maravilhoso, que é a segunda vez que eu tenho aí a satisfação de participar e ver novamente tanta gente reunida para poder ajudar os animais, né? Então, eu quero desejar primeiro para vocês uma boa tarde. Eu quero hoje abordar um tema que talvez seja um pouco duro, um pouco polêmico, porque muitas vezes a gente está sempre focado nas nossas atenções para o resgate dos animais, principalmente dos cães, que é a minha especialidade, e sempre tratar realmente esses animais a parte física, sabe? Os danos físicos que sofrem através dos maus tratos, esses animais que ficam nas ruas. E muitas vezes a gente esquece do aspecto psicológico, que na maioria dos casos o dano é muito maior. E isso acaba dificultando demais, muito mesmo, a recolocação desses animais. Uma coisa é a gente tirar da rua, levar para casa, levar para o abrigo, e outra coisa é recolocar de forma segura esses animais. Então, eu quero abordar hoje, e não fazer nenhum comparativo, mas levar para vocês uma alternativa a mais, e juntar a tudo que os protetores já sabem fazer com muita maestria, essa atividade que a gente acabou descobrindo e essas técnicas para poder recolocar de forma eficaz. Porque tem uma coisa também importante a ser abordada. Durante muito tempo, eu vi as pessoas discutindo, as pessoas batendo cabeça, muito problema de ego, e acabava isso refletindo diretamente nos animais. Então, um queria fazer de uma forma e outro queria fazer de outra, e eu, indignado com isso, eu falei, está na hora de eu fazer alguma coisa. Eu vou ter que levantar, tirar o meu traseiro da cadeira, arregaçar as mangas e fazer realmente a diferença. Porque, na maioria das vezes, a gente fica esperando que a ONG, o protetor independente, faça esse trabalho. Se cada um fizesse um pouco como eu fiz, junto com a minha equipe, eu acredito que não iria sobrar cachorro para protetor estar cuidando hoje. Temos um problema sério com relação ao excesso populacional. Então, situações como castração, a educação é fundamental para isso, mas a gente tem que levar em consideração que é algo de médio a longo prazo. É difícil você chegar para um adulto e convencer ele que o cachorro que está na corrente está sofrendo com isso. Ele criou assim, o pai dele fez isso, o bisavô dele fazia assim, e ele vai bater de frente, inclusive ele vai falar, hoje ele tem 1,5 metro de corrente, mas porque você falou, amanhã ele tem meio metro. E aí foi através disso que eu comecei a olhar a situação dos animais que estavam ficando abandonados nas ruas. E por conta, hoje, de uma lei estadual no nosso estado, que proíbe o sacrifício dos animais, isso acabou dando uma comodidade a algumas pessoas. Porque hoje ela abandona o cachorro dele na rua, sabendo que a carrocinha não vai fazer sabão dele, que um protetor vai buscar ou ele vai para o centro de controle de zoonose. Então, ele não tem mais nenhuma preocupação com relação ao destino desses animais. O trabalho de recolocação que a gente fez, talvez a maioria hoje dos protetores, principalmente os mais antigos, não entenda o benefício que isso pode trazer, porque, geralmente, algumas pessoas tratam isso como uma forma de trabalho, o animal trabalhar de forma pejorativa. E o que eu tento buscar é a recolocação através do cão auxiliar. Fazer com que esse cachorro que ninguém quer, que ele é preto, esse cachorro falta uma orelha, esse cachorro falta uma pata, esse cachorro esteticamente ele não é bonito, que seja agregado qualidades para que ele possa ser recolocado em um novo lar. E dentro, quem tem abrigo aqui, quem já trabalhou muito em centro de controle de zoonose ou abrigos municipais, sabe a dificuldade que é para você doar aquele cachorro amarelinho, baio, aquele cachorro pretinho, ou aquele cachorro que tem a boquinha torta, aquele cachorro que tem ainda uma sequela de sinomose, ou aquele cachorro que é mais velho. E aí foi que eu tive a ideia de poder usar
todo o meu conhecimento técnico para poder agregar qualidade a alguns animais e, com isso, inclusive, diminuir, eu acho que um dos maiores fatores aí que causa queda de cabelo nos protetores, noite sem dormir, que é a devolução. Então, um problema seríssimo a devolução de animais por incompatibilidade, às vezes, na doação e na hora de fazer a escolha. Eu gosto muito de usar isso aqui. O pessoal de Cubatão está aqui, né, conhece a história do Pitoco. Ele era um cachorro semiferal e, assim, tinha o que todo mundo acha que não é um bom atrativo. Pelo duro, muito tortinho, tinha sofrido uma fratura, perninha torta, mas é um dos cachorros mais inteligentes e mais espertos que eu tenho. Porque esse cara não é um vira-lata. Esse é um podengo crioulo. Esse é um cachorro que foi moldado pelas mais duras e mais severas situações do meio ambiente. Esse é um cachorro que foi moldado para poder sobreviver no ambiente urbano. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver o que é um podengo crioulo. E esse cachorro demonstrou uma capacidade de adaptação fantástica. E se eu conseguir com esse cachorro fazer essas mudanças, obviamente a gente vai conseguir com a maioria dos cães que hoje se encontram nessas instituições. Aqui vai uma breve apresentação minha, que eu sou sinotécnico. Para quem não conhece, eu sou sinotécnico, consultor comportamental. A minha especialidade são animais que apresentam em algum momento estágio de agressividade, que é outra coisa importante, seria tema para uma outra palestra, porque agressividade, quando a gente fala, parece que é uma doença. E, na verdade, a agressividade ela é somente um estado em que o animal se encontra e que ele vai desenvolver esse comportamento. Então, muitos cães hoje que chegam no meu centro de reabilitação, eles chegam dentro de uma proposta, que eu sou a última chance que ele tem, e que se a partir dali não conseguir fazer mais nada, a vida dele corre um sério risco. E justamente, às vezes, por falta de entender, eu vou mostrar alguns exemplos aqui bem rápido. Então, eu faço alguns trabalhos voltados à terapia assistida por animais, e também, hoje, eu, inclusive, queria agradecer muito aí ao presidente da Comissão de Defesa de Animais da OAB, o Dr. Ricardo Ligieira, através também do Dr. Marcos da Costa, que me nomeou aí para fazer parte, como membro consultor, da Comissão de Defesa de Animais da OAB São Paulo. E, com isso, também ajudar muito aí os protetores que acabam tendo alguns problemas aí para poder desenrolar algumas coisinhas, né? Principalmente na parte jurídica. Essa situação é uma situação muito comum, que a gente encontra com muita frequência na nossa cidade. Hoje, São Paulo vive uma situação caótica. Centro de Controle de Zoonose de São Paulo, onde eu costumo frequentar bastante, tem, em média, hoje, mais de 400 animais. E a gente tem uma ala que chama de animais agressores, que essa é a que mais sofre, porque lá estão os cães que são mestiços, de pitbulls, e que têm um comportamento inadequado. E esses animais estão numa situação, e dentro das dependências de uma instituição, que não foi criada para manter por muito tempo esses animais. Mas lá, hoje, tem animais com mais de 4 anos vivendo no ambiente de 1,50 m por 1,50 m. Então, eu me vi na obrigação de fazer alguma coisa por esses animais. Mesmo que seja o que não seja a melhor alternativa, mas hoje a gente consegue, de alguma forma, recolocar esses animais. E isso é um retrato muito comum, como eu estava falando para vocês. E aqui a gente pode ver, principalmente, o biotipo de cães que dificilmente conseguem uma recolocação. Por quê? Tem poucos atrativos. Um estudo da USP concluiu que, em 20 anos, a população de animais domésticos pode superar a população humana. Só que esse estudo ele acabou sendo feito justamente só contabilizando os animais domiciliados. E hoje quem trabalha e quem é protetor de animais sabe que muitos lugares, que inclusive são tidos como abrigos, mas na verdade acaba sendo só um lugar ali para poder colocar animais. Existe um número muito maior do que isso. Então esses lugares geralmente são fechados, afastados, e aí não consegue ter um censo correto, sem contar os animais errantes. A gente tem os animais os errantes que não foram contabilizados nessa pesquisa. Então, a probabilidade desse número já ter sido alcançado é muito grande. Essa é uma situação muito comum, mais comum do que a maioria imagina. É uma ferida. Poucos conseguem estar ali mexendo, porque sabe que é um problema seríssimo. Então, a gente vê um local extremamente pequeno. Essa, inclusive, é uma imagem feita de um abrigo na China. É o que ela pode, realmente, a pessoa que está
armazenando de alguma forma esses animais, porque ela sabe qual é o destino deles lá, né? Acabar virando uma refeição. A gente pode olhar aqui e ver uma situação caótica que está acontecendo na China, mas isso acontece muito aqui também. E a gente descobre geralmente quando alguém morre. Fulana morreu, ficou 500 cachorros aí. O que fazer com esses animais? Porque quando isso acontece, não existe a menor possibilidade de recolocar todos esses animais num espaço curto de tempo. E a maioria está sobrecarregado. Centro de controle de zoonose cheio, obviamente o protetor independente, a ONG, estará lotada. E muitos desses, às vezes, sofrem de um outro problema, que é o colecionismo. E esses animais acabam padecendo a vida inteira dentro desses ambientes. O dano psicológico dentro, no acúmulo, com um espaço muito pequeno, é enorme. Porque a gente pode ver esse cara aqui, né? Super grandão. Se ele for dominante, ele vai tentar controlar o máximo de espaço possível, o grupo dele, e principalmente a alimentação e a água. E aí a gente olha esse carinha aqui, e você tenta imaginar quais são as possibilidades dele se alimentar, ou dele, pelo menos, ter uma vida tranquila. Esse animal vai ter um problema sério, principalmente de relacionamento. Ele vai se afastar cada dia mais do relacionamento social, e com isso vai dificultar ainda mais as possibilidades dele ser adotado. Os problemas mais comuns em abrigo: animais estressados, queda de pelo, automutilação, agressividade, medo e fobias. Proliferação de doenças, falsa sensação de segurança, porque quem não viu alguns casos, como o da Dalva, que recebia uma quantidade grande de animais, quando alguém sabe que existe um abrigo, as pessoas acabam deixando os animais nesse local, porque fala, não, fulano cuida, não quer saber como, mas eu vou deixar lá, eu ponho na porta, que ele vai cuidar de alguma forma, porque ele gosta muito. E essa pessoa, às vezes, pelo problema psicológico, pelo amor aos animais, ele acaba recolhendo. E aí só vai aumentando o problema. Então não é difícil chegar em um lugar onde os cães estão se alimentando somente de pão, às vezes os cães estão comendo uns aos outros, e aí você fica pensando, como que eu vou recolocar 200 animais que estão nesse lugar com esse tipo de comportamento extremamente afetado? E a falta de recurso. Por quê? É muito cômodo para o poder público olhar e só dar uma passada por cima e falar, não, enquanto tem protetor recolhendo, enquanto tem abrigo, esses animais não estão na rua, ninguém vai estar vendo, eu não vou passar por eles e não ver, então está bem. Só se houver alguma manifestação, alguma coisa do tipo, a gente vai tirar o traseiro da cadeira. Então, essa situação do abrigo, da falta de recolocação, centro de controle de zoonose cheio, consequentemente, os protetores recolhem. E o poder público vai só ficar preocupado com outras situações, porque o protetor e a ONG está fazendo o trabalho que é de responsabilidade do poder público. Então, sempre... Sim, temos que fazer a nossa parte e fazer o que acreditamos, mas também a gente não pode esquecer de ir lá e exigir realmente o que é de nosso direito. E porque a gente realmente levanta, vota e paga nossos impostos, então temos obrigação, sim, de ir lá bater na porta do poder público, de prefeitos, vereadores e deputados, a qual confiamos o nosso voto, e exigir que algo seja feito. Esse ambiente deveria estar lotado, porque hoje a gente tem informação técnica, e hoje a gente tem mais conhecimento para estar agregando ao trabalho árduo dos protetores, e eu vejo que ainda tem alguns lugares. E, na verdade, esse tipo de informação não tem dinheiro que paga. E quanto mais a gente tiver, mais se munir dessa informação, melhor a gente vai exigir os nossos direitos. O que os adotantes buscam? Então, a gente já mudando um pouquinho dessa parte da responsabilidade, então agora a gente tem que olhar, já que existe um problema, em buscar o que o adotante quer. Eu, Jorge, quando eu vou fazer a seleção de um cachorro para poder fazer o meu trabalho, eu busco o que tem de pior. Quando alguém fala assim, esse aqui é velho, uma cachorrinha que a gente tinha lá, do primeiro projeto piloto. Ela não tem dente, ela tem problema na coluna, e ela tem sopro no coração, e ela tem 14 anos. Eu falei, não, essa daí que eu quero. Porque se eu fizer com essa, todo mundo vai ter certeza absoluta que o restante aqui tem solução. Só que quando o adotante ele chega no abrigo, no centro de controle de zoonose, é isso que ele quer ver. Ele sonha com um animalzinho que é aquele cachorro do comercial de margarina. Aquela coisa linda, super feliz, que busca o jornal e que escreve 2 idiomas e serve o café e tudo para
para esse futuro adotante. Só que quando ele chega num ambiente estressado, a primeira reação do animal é, pela falta de contato social, ele se afasta. Ela, esse aqui ele é meio esquisito. Se ele latiu porque se assustou com aquela carona gigante na grade dele, ele é agressivo. E os outros fatores que não é muito bonito. Então, o que a gente tem que fazer é justamente, quando houver a possibilidade de doação de um animal, é buscar chegar o mais próximo disso. Realmente, é ruim, eu detesto, eu tenho uma raiva danada de ver gente colocando coisinhas no cachorro. Eu falo, não, deixa o cachorro ser cachorro. Mas para o bem maior desse animal, se for necessário colocar uma roupinha, um lacinho, colocar um negocinho na orelha, um brilhante, faça. Porque essa é a chance que o cachorro tem de ter um novo lar. Talvez nunca mais ele consiga. Então, se para isso é necessário, faça, porque é isso que vai buscar o adotante. Muitas vezes as pessoas encontram um cachorro, se apaixonam pela sua aparência, não considerando que esse cãozinho possa ser inadequado para o seu estilo de vida. Gente, isso é fundamental, porque eu sei, conheço bem, a triagem, geralmente, às vezes até eu reclamo um pouco, às vezes é muito dura a triagem de protetores. Mas, em algumas situações, você só pegando algumas informações da rotina que essa pessoa tem, eu, às vezes, indico, eu falo assim, talvez, para a sua condição, passa pouco tempo em casa, um felino seja melhor para você. Ele suporta um pouco mais essa situação. E a pessoa, mas eu não gosto de gato, porque o gato não faz nada que a gente quer. Eu falei, não, você vai aprender uma coisa muito importante com o felino. Você vai ver como é importante respeitar a vontade do outro. E você vai aprender isso com o seu gatinho. E outra coisa, para quem pensa que gatinho não aprende nada, eu tinha um gatinho que eu chamava ele de Fadiga, que ele aprendeu a fazer um monte de truques, a gente brincava, jogava bolinha, ele buscava a bolinha igual o cachorro trazia, onde eu ia, a gente colocava peitoral, ele passeava. Então, para cada situação, você pode realmente adaptar e mostrar o quanto é maravilhoso um animal. Em compensação, alguns nem um peixinho dourado pode ter, por conta da rotina. Ele viu na televisão, ele quer um animal de estimação, ele viu alguma pesquisa, mas ele sequer se preparou para essa situação. Então, nem um peixe, às vezes, ele pode ter. Porque se der um beta para ele vai olhar, ele está ficando tão sozinho, né? Eu vou comprar um outro para fazer companhia para ele. Aí os dois se matam no aquário. Então, nem para isso ele presta. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Melhorando a qualidade das adoções. Conheça bem os animais do seu abrigo. Vira-latas não apresentam um padrão comportamental pré-estabelecido e cabe a você traçar o perfil psicológico de cada animal em seu abrigo e saber exatamente as características predominantes em cada um deles. A compatibilidade é fundamental para você fazer uma boa doação. Eu peguei um caso, vocês vão ver aqui, de uma cachorra que ela não é ligada no 220, ela tem umas 15 baterias. E esse cachorrinho foi doado para uma senhora de mais ou menos uns 70 anos. Verdade, gente. E foi num programa de televisão. Eu fui lá depois e fiquei com essa cachorra. Ela deve ter entupido, no mínimo, 2 veias da velhinha. Tenta imaginar ela fazendo tricô com aquela cachorra, ela é ligada no 220. Eu falo que ela é 4x4. Ela pula, ela salta. Se você olha para a cara dela, você fala, ela é completamente louca. Mas é um dos cães de trabalho mais excelentes que eu tenho no meu canil. Quando você bate uma bolinha no chão, ela se transforma em outro cachorro. E é isso que eu preciso de um cachorro para ser um cão auxiliar. Só que deram o coitado para uma velhinha. O que precisava para essa velhinha? Talvez não um cachorro idoso, mas talvez um cachorro mais calmo, mais centrado. E a gente encontra isso quando você faz a triagem do seu cachorro dentro do canil. Então, às vezes, a vontade de ver o cachorro conseguir um novo lar, às vezes ultrapassa o bom senso e aí acaba tendo esse tipo de problema. Vamos lá? Hoje em dia, grande parte dos cães são escolhidos exatamente por sua beleza, sendo deixado de lado o comportamento, grau de atividade e cuidados específicos que o animal precisa. Eu estou no canil hoje com São Bernardo, a coisa mais linda, uma estrutura fantástica, um monstro cachorro de beleza. Só que quando alguém chega perto dele, a vontade que ele tem é de rachar no meio. Ele é um São Bernardo com espírito de Rottweiler. E assim, foi um processo longo para eu me aproximar dele, mas eu consegui. Só que hoje eu tenho certeza absoluta que aquele cachorro lindo que toda mulher quer falar, ai, que coisa linda da mamãe, eu vou te apertar. E ele detesta a mulher, que eu acho que a maioria fazia isso com ele. Quando ele vê uma mulher, ele entra em estado de choque, porque deve ter pegado muita Felícia, né? E aí ele entra em estado de choque. Então, mas eu consegui me aproximar dele, e eu descobri uma característica dele. Ele é extremamente dedicado a uma pessoa. Quando ele gosta de alguém, é uma coisa extraordinária. Tem um tratador nosso que, assim, por conta de ser muito humilde, ele gosta dele também.
E ele, assim, ele tem uma dificuldade na pronúncia das palavras, né? E a primeira vez, quando eles tiveram contato, foi muito engraçado, porque quando ele soltou o cachorro, ele quis colocar de volta para dentro do canil depois que ele saiu do solar. Então ele falava, para dentro, e estava com medo dele. Aí o cachorro olhou para ele e quis encarar. E ele começou a falar, ai, vixe, vai para dentro. Oa, oa, oa. Aí o cachorro ficou tão confuso, aí ele começou a falar, acho que ele quer brincar. Ele começou a pular de um lado, pular para o lado do outro. Aí o cara começou a ficar mais bravo com ele. Ai, opa, já falei para você entrar. Aí ele falou, acho que ele desistiu, falou, cara, não entendo o que esse cara fala. Ele pegou e deitou no chão e ficou olhando para o cara. Eu falei, isso é o Jesus mesmo, né? Fala, toda a técnica, tudo que eu estudei foi por água abaixo, entrega os pontos. Falei, põe ele para dentro. Falei. Então, as condições desse cachorro, voltando ao assunto, é que ele realmente não nasceu para ser o cachorro bibelô, o cachorro bonzinho. Ele nasceu para ser um guardião, isso está na genética dele, e é assim que ele vai ser feliz. Então, essa doação, ela só pode ser feita dessa forma, tanto que ele já foi doado foi doado 2 ou foi uma vez, e ele mordeu 4 pessoas onde ele esteve. Então, o que a gente tem que fazer é remar junto com a maré, senão você só vai ter um cachorro cada dia mais frustrado. Ele perde território, volta, ele vai. Aí ele sabe que quando ele morde alguém, ele volta para aquele lugar que é o que ele conhecia como lar, e assim sucessivamente até chegar a um ponto crítico. E aqui eu tenho um exemplo do Pitoco. Pitoco era um cão feral, mas que após um processo de socialização se apresentou excelente perfil para um cão de companhia. Pitoco hoje é um cachorro assim, que seria o mais indicado para uma pessoa de idade. Só que antes ele era extremamente desconfiado, tentava morder, latia para as pessoas, era agressivo. E hoje eu vejo que depois do processo de socialização seria o mais indicado para a senhorinha que pegou a cachorra doidona. Só que ele é meu e eu gosto muito dessa situação dele porque... Ops, volta aqui. Essa carinha dele aqui, essa barbinha, essas orelhas, eu costumo dizer que ele é uma mistura de porco-espinho com o Mestre Yoda do Jornada nas Estrelas. Esse era um outro caso também muito interessante. Como eu falei, essa é uma das raças que mais sofre hoje, consequentemente, dentro do cenário dos cães abandonados. Por quê? Quando você chega no centro de controle de zoonose, ou quando você se depara com um caso onde um animal desse foi extremamente maltratado na rua, é porque ele é extremamente dócil. Porque se ele fosse agressivo, ninguém tinha coragem de ir bater num cachorro desse. Eu tenho várias situações onde eu fui resgatar cachorro baleado, cachorro com marca de enxadada na cabeça, e os cães eram extremamente dóceis. E quando ele chega no centro de controle de zoonose, só por ele ser um cão da raça American Pitbull Terrier ou algo parecido, só se ele tiver a cabeça grande e ser marrom, ele vai para a ala dos agressores. A maioria das vezes esses cães não conseguem, pela falta de socialização, viver em contato com outros cães. Então ele tem uma vida solitária. E todos os cães, sem exceção, assim como aconteceu com o Pitoco, ele era um feral, mas geneticamente ele nasceu para viver em sociedade, ele precisa do contato social e ele busca por isso. E quanto mais você isola, maior é o dano. E muitas vezes me entristece e me deixa muito irritado ver que dentro da própria, às vezes, proteção animal, a gente se depara com pessoas que querem o extermínio desses animais, como se a culpa de toda a violência e de tudo que acontece seja deles. E eu peço para que, quando olhar para um bichinho desse aqui, você olhe como espécie e não como raça. Porque quem faz a maior maldade somos nós, as pessoas. Então, eles são frutos do que eles foram expostos e para que foram criados. Outra situação é esse cara. Veio também do Centro de Controle de Zoonose de Cubatão. E sem que eu preciso contar daquele cachorro. Ele veio para o meu canil porque ele iria ser sacrificado. Porque ele mordeu um funcionário. Mas como ele mordeu, ninguém tinha falado. E depois eu descobri. Ele gostava de sair, só que ele detestava voltar para aquele espaço pequeno, onde ele defeca, dorme e se alimenta no mesmo lugar e nunca toma sol. Então, na hora de colocar, um erro de manejo, empurrou o bumbum dele, porque ele não quis, ele virou, revidou e deu uma bocada. Um outro caso também que a gente tem, que é esse cara aqui, Tatag, que também estava com os seus dias contados por ser destruidor. Mas você vê que as condições que levam um cachorro a fazer isso é a falta de atividade. Quando o cachorro está muito ansioso, ele desestressa. Jorge Pereira, quando está muito ansioso, não pode ver um plástico bolha. Eu me desligo.
pec. Cachorro mastiga, eles não têm mão, gente. Então, isso que ele está fazendo não é um comportamento inadequado, é um comportamento natural da espécie, só que geralmente isso vai conflitar diretamente com os nossos interesses. Nossos interesses, bolsa, iPhone, controle remoto do Xbox e assim por diante. A gente não compreende essa situação. E aí a gente conseguiu, através de um processo de ressocialização, tornar ele um cachorro extremamente tranquilo, porque ele era um bom guardião. Foi doado para ser um cão guardião, para cuidar de um ambiente, e assim a pessoa me mandou depois a foto que ela deu esse sofá para ele, super feliz que ele tinha feito tudo isso. E a gente pode ver a expressão de felicidade. Eu sei que eu fiz uma doação excelente, somente visando esse padrão que ele seria um cão guardião. Aqui a gente tem a cara de tristeza do Tartaglia. Outra situação muito interessante é dessa. Um dos poucos, para quem nunca viu isso, esse aqui é um Red Nose Old Family puro irlandês, é uma cadela. Inclusive, quando souberam que eu estava com essa cachorra, rinheiros me ligavam de tudo quanto é lugar querendo ela. Essa cachorra foi submetida a game test. Tudo isso aqui são marcas de mordida. Por quê? Ela não nasceu com espírito de combate, mas ela é de uma raça, de uma linhagem de combate. Então, ela era utilizada para brigar com filhotes, para ver o quanto que o filhote conseguiria apanhar sem correr e sem gritar, para ver se valia o investimento na rinha. Então, para quando muita gente fala, cachorro de combate, essa cachorra hoje, que todo mundo fala, são cães que não existe possibilidade de recolocação, de ressocialização, aqui está o resultado. Ela na cama, são crianças, e hoje ela vive junto com o Yorkshire da família. E está muito bem, obrigado. Sinatra. Esse daqui também era um outro caso sério. Ele não era muito agressivo, mas o grau de atividade dele era enorme, a ponto de todo mundo não suportar ele dentro do Centro de Controle de Zoonose, porque é bonito, mas era um cachorro muito ativo, ele é hiperativo. E a gente conseguiu, ele chegou atropelado, teve que fazer acupuntura para poder se recuperar. E aí eu descobri através... vamos lá, rapidinho. Está acabando o meu tempo. Então, a gente conseguiu, através do trabalho, ver as possibilidades que tinham de resultados com ele. E eu tenho hoje o orgulho de falar para vocês que esse é o primeiro cachorro do Brasil auxiliar de pessoas com deficiência auditiva recolhido de um centro de controle de zoonose. Então, hoje, o que a gente tem dentro do Centro de Controle de Zoonose, através do nosso projeto, viabiliza a recolocação de uma série de animais para pessoas que sofrem de deficiência auditiva ou que sofrem de diabetes. O cachorro ele consegue detectar as variações do diabetes através do olfato e avisa para a pessoa que ela está tendo uma crise. E hoje a gente tem aqui o Sinatra, que as pessoas falam que quando eu retirei ele, parecia que tinha 20 cachorros que foi retirado lá. Eu quero só também dar uma última notícia aqui para a gente encerrar, que através de uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, hoje o que eu faço sozinho, a gente vai ter o auxílio de reeducandas do regime semiaberto, que vai ajudar a treinar os cachorros recolhidos de abrigos e de centros de controle de zoonose, e esses animais posteriormente serão doados para todos os munícipes que tenham interesse em um cachorro que são recolhidos, que já seja treinadinho. Então, assim, às vezes a pessoa fala, poxa, o cachorro pode sofrer alguma coisa, gente. Pra vocês terem ideia da dedicação dessas meninas, elas dispensaram a ajuda do pedreiro e elas construíram sozinha, dentro do presídio, o canil onde os cachorros vão ficar temporariamente até serem treinados e doados para as pessoas que aí têm interesse no cachorrinho, tá bom? Quero agradecer vocês aí, muito obrigado. Desculpa aí por não ter dado certo. Tá bom? Muito obrigado, gente.